Doutora Marina é professora também ou advoga? Só advoga? Ambos. Sou professora, já... Quantos? Perdi as contas, 17, 18 anos. E sou Puxa advogada vida. também, Que bom, né? É bom conciliar, né? Eu dei um tempo, fiquei fora da sala de aula 7 anos, enquanto estava terminando. Eu me mudei, fui morar no Recife, fiz doutorado, aí voltei e agora vou voltar para a sala de aula. Sim. Fez o doutorado na Federal? Não, fiz na Universidade Católica. O professor Francisco Queiroz Cavalcante, grande Meu, amigo. meu grande amigo também. Eu fui professora substituta lá na Federal de Direito Ambiental. E ele participou da minha banca, é pai de 2 grandes amigos meus, Arthur e Bruno. Meus amigos, quero saudar a todos. Estamos dando início à 39ª Jornada Semanal ESG da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da OAB de Santo André. Eu sou a doutora Rosa Ramos e presido esta ativa comissão, juntamente com o nosso vice-presidente, doutor Sidney Munerati, e a nossa secretária adjunta, Gláucia Quirino Bueno, e todos os membros, a doutora Irene Grasson, doutor Gilberto Cardoso, doutora Denise Brandão, doutora Carmen Jane Castilho, doutor Vitor Souza, além de vários membros consultores, o Rodrigo Ciriello, Vinícius Ferreira, Vera Visoc, Denise Camargo, Mário Garcia, Amir Muslim. E ressaltamos como homenagem o economista José Carlos Garé, que no último dia 1º, portanto, da semana passada, nos deixou em razão do Covid. José Carlos Garé nos dava uma grande contribuição, pessoa jovem, dinâmica, uma pessoa maravilhosa, e, infelizmente, o Covid o levou no último dia 1º. Garé, como era conhecido, era coordenador da Universidade de São Caetano do Sul, da área de Economia, professor desta matéria, membro do Conselho Regional também de Economia de Santo André, foi muito prestativo e importante para a nossa comissão, prestando um inestimável serviço. Fica aqui o registro do nosso agradecimento, dos nossos sentimentos, e que Deus possa confortar toda a sua família. Bem, vamos fazer aqui uma breve introdução e cumprimentando já todos os nossos painelistas, que eu terei em seguida a oportunidade de ressaltá-los, mas falar desse tema, o termo ESG surge com uma força enorme, todos nós temos acompanhado todas as mídias, né, o crescimento nas redes, nos jornais, nas revistas, e chama a atenção não só das empresas, mas também de toda a sociedade. Muitas dúvidas têm surgido se ESG é uma evolução da sustentabilidade, né? Se se trata só de sustentabilidade empresarial, ou se aplica a todas as esferas e níveis de gestão. É certo que o termo iniciou para o mercado de capitais, mas será que hoje se restringe somente a este foco? Este debate, no meu ponto de vista, ganhou muito mais espaço, principalmente por entender que ele tem embutido um grande feito, que é mudança de mentalidade, né? A inserção da sigla G, melhor dizendo, de governança, despertou muito mais a consciência de uma ala maior da sociedade dos problemas ligados à sustentabilidade, chamando a atenção das empresas para uma aceleração das práticas sustentáveis. E tem muita gente dizendo que é um movimento sem volta, o que nos deixa muito felizes. O nosso debate aqui hoje, que denominamos Jornada ESG, nós começamos, na verdade, com jornadas de educação ambiental. Nós fomos até a 25ª tratando este também importante tema, e daí, diante destas semanas de pandemia, né, da virtualização dos eventos, nós resolvemos dar continuidade em razão também, até porque ainda estamos, né, sem poder fazer aglomeração, portanto, os eventos presenciais todos suspensos ainda nas subseções.
A live, portanto, ela é institucional, ela está dentro da nossa fanpage da comissão, da 38ª subseção, e ela abarca aí, então, uma parcela privilegiada da sociedade, né, qual seja a advocacia. No entanto, não se restringe somente a ela, pela própria característica dada a interdisciplinariedade do tema. Portanto, entendo que ela atinge todas as áreas e, com isso, esperamos auxiliar, através da nossa comissão, no aprimoramento do entendimento sobre o termo, estabelecer o diálogo entre os vários atores, né? Levar a mensagem dos nossos convidados cada vez mais longe, esclarecendo esta avalanche de informações que diariamente invade nossas redes de comunicação, incentivar e engajar cada vez mais pessoas no aperfeiçoamento em busca da sustentabilidade. Bem, estabelecido aqui este sucinto pilar, né, da conversa de hoje, eu vou, então, passar a apresentação dos nossos painelistas de hoje, a quem eu tenho muita satisfação em recebê-los, uma grata satisfação mesmo, duas pessoas que, além da estima e de todo o conceito que nós temos, de um currículo brilhante, cada um de vocês. Eu vou, inicialmente, então, fazer a apresentação do doutor Vladimir. Deixa eu só pegar aqui um minutinho. Na verdade, se eu fosse apresentar o doutor Vladimir, certamente nós iríamos utilizar todo o tempo da nossa live, né? Eu, além da qualificação que o doutor Vladimir Passos de Freitas nos encaminhou para que constasse no folder, né, da divulgação do evento, obviamente eu não poderia deixar de destacar várias outras qualificações que engrandecem a todos nós, né? O doutor Vladimir Passos de Freitas, que é desembargador federal aposentado, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, professor doutor de Direito Ambiental do mestrado, doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, consultor em Direito Ambiental, presidente do Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário, IBRAJUS, e vice-presidente para a América do Sul da International Association for Courts Administration, né, o IACA, com sede em Kentucky, nos Estados Unidos da América, desde 22 de outubro de 2010. Além disso, o doutor Vladimir, ele foi promotor de justiça de junho a outubro de 1970, de 1970, inclusive, no Ministério Público de São Paulo, até março de 1980, juiz federal de 1980 a 1991, titular em Porto Alegre, Curitiba, por designação em Florianópolis, São Paulo, Campo Grande, Cuiabá, Londrina e Foz do Iguaçu. E aqui é desembargador federal, como já disse, na 4ª região de 31 de agosto de 91 até maio de 2006. Árbitro também com especialidade em Direito Ambiental e Contratos, do quadro do Câmara Arbitral da Associação Comercial do Paraná, além de vários livros publicados, é autor e coautor de vários deles, organizador de várias obras coletivas. Nós que somos da área, certamente já tivemos o prazer dos estudos através dos livros do doutor Vladimir. Além de palestras, trabalhos didáticos, cursos, congressos, né, para não falar das inúmeras palestras que o doutor Vladimir faz pelo Brasil e por outros países, como nós já tivemos falado aqui anteriormente. Então, doutor Vladimir, é uma grande honra para nós, receba as nossas homenagens através da 38ª subseção da OAB Santo André, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado. E também conosco a doutora Marina Gadelha, também muito conhecido do mundo jurídico e principalmente da nossa instituição OAB, a doutora Marina, que é conselheira federal, né, da nossa instituição, uma das pessoas
de muito desempenho na nossa casa, uma pessoa que foi presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, da Federal, né? E superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral, do DNPM na Paraíba. Inclusive, doutora Marina, nós aqui em São Paulo temos a Comissão, né, Estadual de Mineração, da qual sou vice-presidente. Este é um assunto também que me interessa muito. Professora de graduação e pós-graduação, é membro do APRODAB. A doutora Marina também é sócia do Eric Macedo Advocacia, doutora em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, especialista em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, também em Gestão Ambiental pela Universidade FUMEC. Muito bem-vinda, doutora Marina, muito obrigada por aceitar o nosso convite, né? Estar aqui em São Paulo e no ABCD-MR. Muito bem-vindos a vocês, viu? É uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigada, doutora Rosa. Antes da gente começar aqui, eu já disse da minha emoção de estar aqui ao lado do doutor Vladimir Passos de Freitas, que foi um dos primeiros autores que tive a oportunidade de ler em direito ambiental, quando eu estava começando a me interessar pela matéria. Então, eu fico realmente grata ao AB de Santo André, grata a você por essa oportunidade, por esse encontro. Muito bem-vindos. Bem, então vamos tratar deste tema, né? Vamos levar aos nossos ouvintes e registrar isso aqui dentro da nossa comissão. Como eu disse, esse é um tema em altíssima voga, né? A gente hoje abre os jornais e a primeira coisa que se destaca é a sigla ESG. Ainda bem, né? Graças a Deus, porque se é para esse acrônimo, né, ele trazer para as pessoas, chamar a atenção para esse tema que ele traz dentro de sustentabilidade, eu acho que já valeu a pena. Então, quanto mais, de fato, nós repetirmos, melhor para todo mundo, melhor para quem milita nessa área, para quem está dentro do mercado de trabalho, já pensando em como estruturar dentro das empresas, né, a conciliação e o compartilhamento dessas áreas todas, né? Eu pelo menos sou de um tempo que falar em meio ambiente junto com economia não funcionava, né? Falar para o administrador da empresa que ele tinha que se preocupar com o meio ambiente e responsabilidade social era uma ofensa, né? Ninguém queria falar nesse tema, falar em meio ambiente era uma coisa chata, né? Geralmente os administradores queriam falar da produção, né, da economia, das receitas da empresa, da parte tributária, e esses outros temas ficavam afastados do que, de fato, é o mais importante, que é cuidar das pessoas, né? Falar em meio ambiente, falar em responsabilidade social é falar de gente. Então, com isso, eu passo a palavra inicialmente para o doutor Vladimir Passos de Freitas, para que, então, faça a sua exposição. Muito obrigado, doutora Rosa Ramos. Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui junto com a OAB de Santo André e aceitei com muito gosto esse convite. A doutora Rosa é muito ativa, minha amiga no Facebook. E um prazer também muito grande estar aqui pela primeira vez com a doutora e professora Marina Gadelha, cujo currículo reúne coisas diferentes e que se complementam. Ela, além de professora, portanto, acadêmica, além de doutora em Direito, tem a experiência da advocacia e a experiência do Poder Executivo, através do DNPM. Isso é muito importante. Isso dá à pessoa uma outra visão. Eu tenho visto pessoas que têm apenas uma visão profissional e, claro, isso dificulta, muitas vezes, compreender o conjunto e até compreender a atividade do outro. E fico muito contente, doutora Marina, de estarmos juntos e na companhia da doutora Rosa. E vou falar, então, desse tema tão novo, né? Não tem artigos ainda, não tem, uma coisa ou outra, nós temos que
no socorrer da internet e de publicações nos órgãos da mídia. Doutora Rosa, eu vou compartilhar a minha apresentação, porque assim fica mais fácil de eu não me perder no tempo e também na sequência lógica. Está aparecendo na tela? Perfeito, perfeito. Se o senhor quiser colocar a tela cheia também, fique à vontade. Está ótimo. Perfeito. Então, vamos lá. Environmental, Social and Governance. Nós, cada vez mais, estamos sendo atacados pelos temas em inglês. E isso nos obriga a conhecer e a pesquisar quase todo dia. Cada dia vem uma novidade. Na minha universidade, agora, eu participo do mentoring. Mentoring, meu Deus do céu! Nada mais é do que um auxílio aos alunos, um apoio para orientá-los para a vida. Mas assim somos influenciados e nós temos que nos adaptar, porque quem não se adapta some, igual os dinossauros sumiram do mundo, enquanto os tatus e outros mais discretos continuam aí. Bom, então vou falar do ESG, que, claro, como todos sabemos e sempre citamos, o meio ambiente e a economia estão juntos, não é? Na nossa Constituição. Artigo 225 e 70, inciso 6. Tem que caminhar juntos. E as questões ambientais, cada dia mais preocupantes, mais avassaladoras. Esse quadro mostra todas as formas que, depois dos anos 2000, vieram nos atingindo. Acabou-se aquela fase romântica de quando, nos anos 1970, eu, como promotor de justiça, comecei a me interessar e a processar aqueles homens que caçavam ou cortavam árvores da Mata Atlântica. Nada tem a ver com hoje. Hoje são problemas gravíssimos, nem sabemos qual é o mais grave: gerenciamento de produtos químicos perigosos, assentamentos de pessoas sem teto, assentamentos humanos, aspectos culturais, são muitos. E a ONU sempre revelou essa preocupação a partir de 1972 e veio vindo em um desenvolvimento a cada 10 anos, até culminar agora, em 2015, com as ODS, que estão aí nos impactando e nos impulsionando a planos, a metas, das quais o Brasil se comprometeu e tem que cumprir. E acompanham isso também o Green Deal da União Europeia, pouco conhecido, mas muito explícito e muito importante. As ODS, nós temos 17 ODS e temos que cumpri-las, temos várias hipóteses: proteção dos oceanos, energia limpa e coisas semelhantes. E o Pacto Econômico Europeu nos impacta economicamente de uma forma direta, porque a União Europeia exige de nós, países do Mercosul, que cumpramos todas as metas que eles estabeleceram, que são rigorosas, que são mais explícitas do que as ODS, que são, portanto, essenciais para que nós possamos vender nossos produtos para eles. Imaginem o impacto, porque a União Europeia, 66% dos investimentos diretos e estrangeiros são oriundos da União Europeia. É um parceiro, um bloco econômico da máxima importância. Ou nós vamos cumprir as regras deles, ou não vamos mais negociar. Isso é um desastre economicamente, que vai refletir não só nas empresas, mas também nos empregados, socialmente, em todos nós, no recolhimento de impostos, tudo isso. Além disso, os Estados Unidos também agora, sob uma nova gestão democrata, muda completamente a sua forma de ser.
E Biden delegou problemas a Kerry como chefe da política climática e ele cobra ações do Brasil. Essa cobrança será diretamente influenciada nas nossas condutas, queiramos ou não, e porque senão não existirão empréstimos, porque se exige resultados. Não é mais um empréstimo, toma, fundo perdido, etc. Não, agora será tudo administrado diretamente e com resultados. Então, tudo isso gerará para o sistema de governo uma dificuldade, uma opção política que talvez não fosse a mais desejada. Dificuldades econômicas, porque não é fácil, por exemplo, implementar uma fiscalização na Amazônia. É fácil pensarmos, tem que fiscalizar, mas imaginem enviar o exército para a Amazônia com centenas de pessoas, as despesas de locomoção, as diárias, a logística, enfim. Dificuldades orçamentárias. Nós pouco pensamos no orçamento, mas o administrador está limitado pelo orçamento. Ele não pode ir além. Então, nós, da área do direito ambiental, nem sempre estamos preocupados com isso e nem pensamos nisso, mas é absolutamente importante o direito financeiro também. E isso é uma dificuldade para o governo federal neste momento também, porque ele está vinculado a um orçamento. E também há interesses econômicos, esses mais camuflados, contra a produção agrícola brasileira. Não podemos ser ingênuos, nós não somos crianças. Também a produção do agronegócio brasileiro, que é fortíssima, pode ser vista com má vontade por países que são prejudicados. E é óbvio que isso pode influenciar também essa pressão contra o Brasil. Porém, ela existe e agora temos um novo parceiro. O sistema empresarial também pressiona o governo. Por quê? Porque o sistema empresarial sabe que depende de uma economia forte, de investimentos estrangeiros, da possibilidade de exportar para que a economia brasileira vá. Então, por conta disso, tivemos, por exemplo, os 3 grandes bancos já há alguns meses pressionando o governo brasileiro, pedindo audiências com o vice-presidente da República para que, oferecendo serviços, por exemplo, oferecendo assistência jurídica para os problemas fundiários da região norte. Todos nós sabemos, Amazonas, Pará mais ainda, tem problemas fundiários gravíssimos. Tem áreas com 3 proprietários e oferecendo, então, colaborar, mas ele precisa da ação do governo também, precisa do apoio do governo. Temos, por exemplo, 33 grandes empresas do Conselho Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável pedindo providências contra o desmatamento ilegal. Então, não é mais só uma pressão que vem do exterior, um interesse que vem do exterior preocupado com a Amazônia, com o aquecimento global, mas também aqui de dentro do mundo empresarial, que, como disse a doutora Rosa há poucos momentos, jamais se preocupou com isso. Óbvio, mas agora se preocupa. E essa preocupação influi diretamente na vida dos CEOs, por exemplo, que, para dar um só exemplo, tem dezenas, basta consultar as publicações da mídia. Aumentou o peso do bônus dos CEOs na Vivo a depender do cumprimento de metas de redução de emissões de carbono. Isso seria inimaginável há pouco tempo. Agora é uma realidade. Então, CEO, para ganhar bem, meu amigo, vai ter que reduzir as metas de carbono, senão nós vamos reduzir os seus poupudos salários. O agronegócio também, nessa grande empreitada, tem interesse em que o
na proteção do meio ambiente legal. O agronegócio nunca recebeu tanto como hoje. Basta ver esses números que aí estão, que nos impressionam tanto. A balança comercial é sustentada hoje muito, principalmente pelo agronegócio. Eles não têm interesse em descumprir a lei, porque isso impedirá tanto lucro. Eles têm interesse que seja cumprida. Porém, há a exploração ilegal, principalmente da pecuária. E aí sim, aí tem que ter o máximo rigor. Portanto, o agronegócio legal não deve ser visto como um inimigo, mas sim como um aliado, desde que cumpra todas as regras, por óbvio. Empresas e meio ambiente. Empresas querem lucro. Claro, essa é a finalidade de uma empresa. E, normalmente, elas querem diminuir os custos para poder vender barato e têm em conta os riscos associados às sanções. Quando a sanção é fraca, como está ocorrendo agora, porque os órgãos ambientais estão muito enfraquecidos, com perda de poder, de pessoal, de estrutura, etc., isso é péssimo para o meio ambiente, porque a empresa que não cumpre as regras vai levar vantagem. Ela não cumpre as regras e aí ela pode vender por menos e, consequentemente, terá um lucro e as empresas bem intencionadas perderão. Péssimo que assim seja. Nós temos, no âmbito das Nações Unidas, desde 1999, um Pacto Global das Nações Unidas. Já naquele longo tempo que se foi, promover responsabilidade ambiental, encorajar tecnologias, etc. Mas esse pacto não vincula, portanto, não resolveu. Agora temos uma legislação doméstica, ainda tímida. A Lei das Sociedades Anônimas atribui, no artigo 154, a obrigação da função social da empresa. Então, aí temos uma base para o aspecto social. Algumas leis, como, por exemplo, a Lei dos Resíduos Sólidos, prevê, no artigo 33, a logística reversa para produtos eletrônicos e outros. Porém, ainda é pouco. Nesses estímulos financeiros, nos empréstimos financeiros, nesse tsunami da proteção ambiental que nos atinge agora, fruto de uma pressão internacional e da nossa preocupação com o futuro dos nossos descendentes, em um mundo que pode ser afetado gravemente pelo aquecimento global e por outras formas de poluição, os financiamentos já estão, mas estarão cada vez mais atrelados à proteção ambiental. E isso é muito bom. E aí entram a ESG, Environmental, Social and Governance, que todos sabem é uma preocupação que vai além do ambiental. É social também. Claro, o ambiental, o econômico e o social já eram previstos pela ONU há muito tempo, mas agora entra a governança. E a governança cooperativa deverá ter ainda outras preocupações, como a igualdade social, como a não discriminação, por exemplo. Portanto, as empresas devem atuar como colaboradoras com a proteção do meio ambiente, com responsabilidade social e na administração cooperar com a sociedade. Nada mais natural, nada mais lógico, até porque uma sociedade empobrecida não consumirá, será negativa. E mais, quanto mais pobreza, maior violência. E é nesse mundo que nós vivemos, são nessas cidades que nós vivemos. Não adianta vivermos em fortalezas, em condomínios fechados com muros de 5 metros de altura, porque nossos filhos terão que ir para a escola, nós sairemos, nós sofreremos a consequência disso. Portanto, ter consciência social é uma obrigação,
e não só das empresas, de todos, de nós também, e eu iria além, de nós, por exemplo, como eu, que tenho uma aposentadoria muito acima da média de vencimentos dos brasileiros, e que não tenho, não sofro, como muitos estão sofrendo, as consequências do Covid, porque do meu salário nada é descontado. Eu não perdi o emprego. Então, eu e todos que ocupam esses cargos de cúpula têm que ter a preocupação social. Muito bem. Essa adesão das empresas é uma causa sem retorno e influenciará diretamente nos financiamentos e no consumo, e no consumidor. Por exemplo, o Banco Central está preparando uma resolução, um ato administrativo para julho desse ano, está promovendo consultas no qual ele formulará exigências para os empréstimos, exigências que vão além do ambiental e que atingirão até empresas que não são grandes, como um pequeno hotel, por exemplo. Todos sofrerão para obter aqueles financiamentos pelo BNDES, terão que, no contrato, se adaptar e serão fiscalizados também de acordo com as regras. Exemplos marcantes de ESG que poderiam ter evitado indenizações enormes para as empresas, eu cito a tragédia de Brumadinho e a morte do João Alberto no Carrefour de Porto Alegre. A prática de ESG melhor teria evitado que essas empresas fossem afetadas na sua imagem e no seu dinheiro, nos seus recursos. E digo mais, isso tudo é uma nova e grande onda. Os jovens preocupam-se muito mais do que nós, da minha geração e das que me sucederam, com a proteção do meio ambiente e também com a solidariedade social. Consumirão menos dos transgressores, dos que tenham imagem ruim. Outro exemplo, a Magazine Luiza lançou agora um programa de trainees voltado apenas para candidatos negros. Seria inimaginável há alguns anos. Mas nós temos um risco. Temos o risco de que isso seja feito apenas como um marketing. Ah, sim, alguns dirão, põe uma faixa verde, dirão, ESG, estamos preocupados, etc. Não, aí temos que ter uma fiscalização rigorosa, temos que ter normas regulamentares, administrativas, fiscalizar empréstimos, reação da sociedade. Isso não pode persistir. As empresas familiares sofrerão. Isso deve nos preocupar. As pequenas empresas, nessa época de Covid, elas estão apostando mais na informatização. Óbvio, elas têm que vender, elas têm que se valer da informatização, da entrega, do delivery, coisas desse tipo. Elas serão mais prejudicadas. Temos que nos preocupar com isso também, com as empresas menores. Não podemos deixar que só as grandes se adaptem, vendam e que as pequenas sucumbam. Isso também não será bom. Como se pode perceber, muito a fazer, né, nessa área. Então, qual o papel do advogado? Primeiro, orientar as empresas sobre estímulos financeiros e riscos. E aí ele precisa entender de direito societário, mas é indispensável que entenda, porque há muitos detalhes do direito societário que não são dominados pelo advogado em geral, muito menos por um advogado ambientalista. Então, ele tem que ser mais completo, ele tem que estudar. O advogado tem que estudar, até porque são muitos atualmente. Os quadros da OAB são gigantescos e os que ficarem apenas no seu setorzinho não vão sobreviver. É preciso estudar o compliance. Quando uma empresa, mesmo que não seja grande, formular a consulta, o advogado tem que estar preparado para a resposta rápida. O que fazer em termos de compliance? Como
será possível adaptar-se às exigências bancárias nos empréstimos? Como analisar esses contratos que já existem, mas que virão muito mais fortes na área de imposição de regras de não discriminação, por exemplo? É preciso também que saiba negociação. É preciso saber, o advogado terá que saber negociar. E nós temos pouquíssimas faculdades que dão aula disso. De cabeça, eu me lembro da FGV São Paulo e Rio, e lembro da FAI aqui de Curitiba, que dá aula matéria, negociação. Por quê? É lá num estudo de impacto ambiental, no inquérito civil, que o advogado terá que negociar. E o advogado da empresa tem que ser um bom negociador. Não pode apenas ser um contrato de adesão no qual ele adere e pronto. Não, para isso não precisaria de um advogado. É preciso também negociar em acordos, processos e procedimentos administrativos que tenham exigências de concessão social e ambiental. Por exemplo, um acordo no crime, de não persecução, artigo 28A do Código de Processo Penal, que exige que ele confesse, poderá ser nocivo na área civil, porque no momento que ele confessou no crime e pensa que está resolvido tudo, se estiver mal orientado por um advogado, significará que na área civil ele já está condenado. É péssimo. Então, ele tem que saber negociar. E os tribunais, e o órgão ambiental e o Ministério Público têm que se unir para resolver isso de uma vez só. Em Minas Gerais foi feito, mas não está em execução ainda, porque mudou o presidente do Tribunal de Justiça. Espera-se que logo entre em execução. O acordo tem que ser porque daí o advogado tem condições de negociar melhor. O advogado, eu digo, a empresa, na pessoa do advogado. E enquanto esses acordos forem isolados, a solução será mais complexa. E assim eu chego ao fim. Doutora Rosa, acho que cumpri o meu horário, agradecendo à OAB de Santo André, à professora doutora Rosa Ramos, o gentil convite, e aos que me ouviram a atenção. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela fantástica, brilhante exposição, um painel absolutamente completo, né, de tudo que nós tínhamos como objetivo aqui de transmitir para os nossos ouvintes. Eu acho que nunca ficou tão latente a necessidade do nosso artigo 225 da Constituição Federal, né, doutor Vladimir, quando fala todos, né, coletivamente, a responsabilidade que o ESG, na verdade, o ESG, como o senhor mencionou, aponta, né? Eu acho que cada dia mais essa sigla ela vem, na verdade, sedimentar o 225 da Constituição, que é absolutamente impossível nós continuarmos da maneira como nós estávamos vindo. Agora, recentemente, doutor Vladimir, eu não sei se o senhor teve a possibilidade de verificar, inclusive falando da Rede Brasil, do Pacto Global da ONU, de tanto, né, o ESG chamar a atenção, eles criaram um produto, inclusive com a revista Exame, chamada Evolução do ESG no Brasil, né? E o que chama a atenção, além de que existem lá, mas uma coisa que chama muito a atenção, e quando o senhor colocou isso também, acerca que o meio ambiente, ele sempre se destacou mais, mas hoje, responsabilidade social também começa a entrar na agenda fortemente, né? E esses acontecimentos que o senhor citou, não só do Carrefour, mas também o trabalho da Magazine Luiza, né? E o acidente de Brumadinho, a necessidade urgente que a responsabilidade social diuturnamente fique
alinhado ao meio ambiente, né? Não dá para falar de meio ambiente se não falar de responsabilidade social. E eu diria mais, né? Outro dia, aliás, acho que foi no nosso evento lá em Santos, que eu falei que daqui a pouco a gente vai ser ESG, J de justiça, C de compliance, né? E por aí afora, né? Bem, com isso, obrigada, doutor Vladimir. Vamos passar agora para a doutora Marina Gadelha. Eu vi que a senhora caiu aqui, eu falei, nossa, será que foi a internet? Já está aqui conosco e vamos à sua fala. Obrigada. Oi. Pior que foi a internet, sim. Eu estou roteando do meu celular. A internet aqui, houve uma queda de energia, a internet aqui no escritório foi embora, mas eu estou conseguindo rotear do celular. Muito boa tarde mais uma vez. Foi muito bom escutá-lo, doutor Vladimir, inclusive porque percebi que algumas coisas que eu fiquei aqui me perguntando, devo ou não abordar, e acabei excluindo, como a legislação da SA, enfim, acho que o que a gente vai conversar se complementa. A minha abordagem vai ser um pouco diferente e, portanto, complementar. Acho que vamos conversar bem. Estão conseguindo visualizar a minha? Sim. Muito bem. Pronto. Eu agora consegui colocar maior. Aqui eu trago um histórico sobre o ESG, porque nós estamos no momento, principalmente parece que depois da pandemia, todo mundo resolveu falar em ESG ao mesmo tempo. Mas dizer que não é um assunto exatamente novo, né? Eu trago aqui um artigo de 1970, publicado pelo Milton Friedman no New York Times, que ele diz que a única responsabilidade social da empresa é dar lucro aos seus acionistas. E ele chama isso de responsabilidade social. Hoje causa para a gente até um certo arrepio, mas na década de 70 era natural se dizer que a responsabilidade da empresa era apenas dar lucro aos seus acionistas. Mas não demorou muito para que a gente veja uma reação. Em 1984, Edward Friedman já começa a dizer que as empresas existem para dar retorno a todas as partes interessadas. E aí a gente já vê essa mudança de shareholders para os stakeholders, que hoje a gente fala naturalmente de uma economia de stakeholder, envolvendo todas as pessoas que estão em torno daquela empresa. Ontem mesmo eu estava conversando com um cliente que deseja implantar um programa de ESG, é uma empresa aqui no estado da Paraíba, uma empresa genuinamente paraibana, portanto, para nós aqui, uma empresa de média a grande, instalada numa cidade menor. E eu dizia da necessidade desse relacionamento daquela companhia com a comunidade, já que estava inserida numa pequena cidade em que muitos dos habitantes da cidade trabalhavam naquela empresa. Guardadas as devidas proporções, professor Vladimir, o que a gente viu em Brumadinho com relação à Vale. Eu tive a oportunidade de estar lá no dia seguinte já, e de lá ficar por 5 dias, os 5 dias sucessivos ao desastre. Fiquei em Brumadinho e conheci várias pessoas, conheci colegas advogados, enfim, que tinham perdido entes queridos ou familiares, amigos, porque toda a cidade estava intimamente relacionada com a Vale, e o desastre as afetou muito diretamente. Então, quando a gente fala desse aspecto social, a gente está falando também muito do relacionamento da empresa com a sociedade que ele está inserido. Aqui nós temos a explicação, eu não vou me deter muito a isso, mas o que está acontecendo? Nós estamos vendo uma mudança dos investidores, e aí nós temos 2 aspectos que precisam ser abordados de uma maneira muito clara. Os consumidores estão, sim, pressionando os varejistas, os atacadistas, que, por sua vez, pressionam os produtores. Mas nós também temos uma pressão dos bancos e dos fundos de investimento que a gente também tem que analisar por um prisma pragmático. Eles também não são anjos de candura, mas sabem que são corresponsáveis, são solidariamente responsáveis pelos danos ambientais, em maior medida,
provocados por aquelas companhias, por aqueles empreendimentos que recebem aporte financeiro. Então, quando um fundo de investimento gigantesco, como o BlackRock, diz, eu não vou colocar os recursos, porque ele também, inclusive, está gerindo recursos que não pertencem ao fundo. E ele diz, eu não vou colocar dinheiro do meu investidor dentro de uma empresa que não tenha muito bem estabelecido esse tripé de ESG. Ele está dizendo, eu não vou arriscar um dinheiro porque eu sei que eu posso ter um prejuízo se essa empresa lá para frente trouxer um dano, isso vai se refletir aqui dentro, vai se refletir no meu investidor. Então, a gente tem que analisar essa dose com essa dose de pragmatismo também. Quando a gente fala do environmental, ou traduzindo para o português, tem gente que gosta de chamar de ASG, nós temos que enfrentar os riscos climáticos, escassez de recursos, poluição, resíduos e oportunidades. O social, questões trabalhistas, sobretudo, esse relacionamento com a sociedade, um assunto que a gente precisa analisar muito profundamente, a questão da diversidade, então, diversidade de gênero, diversidade de origem, então, contratação de pessoas periféricas. O professor Vladimir citou o Magazine Luiza fazendo uma seleção destinada a pessoas negras, pretas e pardas, e eu tive a oportunidade de escutar a Luiza Trajano fazer, que agora tem o propósito de fazer uma seleção exclusiva para pessoas acima de 60 anos, então, também como forma de aumentar a diversidade dentro das companhias. E o de governança, nós estamos falando de compliance, mas não estamos falando somente de compliance. Um aspecto muito importante dessa governança é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa semana, Rosa, me aconteceu um caso peculiar que me acendeu uma luzinha com relação à proteção de dados. Eu fui ao salão de beleza, cheguei, a pessoa pediu o meu CPF, eu falei em voz alta, logo em seguida ela disse o meu telefone celular para que eu confirmasse que aquele era o meu número de cadastro. Naquele momento, quando eu cheguei, só estava eu no salão. Daí a pouco, já sendo atendida, chegou uma outra cliente, ela fez a mesma coisa. Perguntou o CPF, e se a pessoa declinou em voz alta, eu ouvi, e a pessoa que estava me atendendo também ouviu, e ela falou o telefone celular daquela pessoa para que ela confirmasse. Quando ela falou o celular da pessoa, eu percebi que era um celular igualzinho da minha mãe, só mudavam os 2 últimos números. Resultado, para mim, foi muito fácil decorar aquele telefone ali imediatamente, porque ele só mudava os 2 últimos números com relação ao telefone da minha mãe, que eu sei decorar. E nós tivemos, portanto, um vazamento de dados numa situação que é absolutamente corriqueira, mas que hoje eu sei decorar o telefone daquela cliente, o nome dela, e se por acaso estivesse muito interessada, poderia tranquilamente ter anotado o CPF. E nós temos, portanto, um problema de vazamento de dados, um problema de governança, para além do problema de compliance. Eu estou aqui me repetindo sobre os aspectos que a gente tem que tratar no aspecto social, no aspecto ambiental e no aspecto de governança. Não vou, portanto, parar, porque eu queria chegar num ponto, eu não sei como é que está meu tempo, não cuidei de controlá-lo. Pode me ajudar aí, Rosa, por gentileza? Você ainda tem 5 minutos. 5 minutos. Então, eu vou passar aqui rapidão, porque isso aqui são algumas notícias falando sobre a importância, a questão dos investidores. Então, o Itaú que diz, não financiaremos empresas de carne que desmatem. E aquela história, né? E aí o XP diz, quem não for ESG vai acabar. Isso porque eles também não são santos e eles estão preocupados com a possibilidade de serem responsáveis também pelos danos que eventualmente vierem a financiar. E agora o Supremo já disse que esses danos são imprescritíveis, ainda tem esse detalhe importantíssimo. Um dos grandes desafios, e é essa a minha abordagem agora, para quem pretende implantar um sistema de ESG, está associado às métricas, porque ainda não existe um padrão universal, ou mesmo um padrão brasileiro de métricas de ESG. Então, os engenheiros, os administradores, os economistas, que diferente de nós,
juristas, que somos muito acostumados a subjetividades, a diferenças hermenêuticas de resultados de interpretação, eles gostam sempre daquela coisa muito pragmática, muito exata, muito precisa, e nesse caso, a depender da métrica que se utilize, e são diversas, aqui nesse ponto 4, eu cito a métrica que o BlackRock prefere, que é essa SASB, a métrica da XP, que é a MSCI, a métrica própria do fundo Schroeder, enfim, existem várias métricas que a gente também não pode escolher. Deixa eu ver aqui, porque tem um slide aqui, pronto. Isso são os diferentes scores atingidos pelo ESG da Tesla, a depender da métrica que se utilize. E a gente não pode utilizar, não pode fazer de trás para frente, fazer os cálculos, aí dizer, essa aqui para mim, essa do ISS ficou melhor, então é essa que eu vou usar, para não fazer aquilo que os americanos chamam de cherry picking, né? Eu vou escolher aquela que melhor se adequa, cujo resultado é mais interessante para mim. E não é isso. É exatamente o oposto. É escolher a métrica, ou que a métrica que o investidor, o banco de investimentos que você está procurando, prefere, ou o que é ainda mais recomendável é que se escolha a métrica que melhor reflete a sua atividade. Então, aí, nós temos uma matriz de materialidade, essa é a do SASB, que pontua aqueles aspectos que dentro da sua companhia tem mais relevância. Então, se eu tiver, por exemplo, medindo o ESG de uma companhia, de um banco, ou de uma empresa do agronegócio, o ruído, vamos usar o agronegócio, o ruído não vai ser um fator extremamente relevante, ou dos fatores mais relevantes. Mas aí eu vou ter que me preocupar com as diferenças climáticas e com o desmatamento. Quando eu vou falar de uma empresa, um banco, que aí eu ia citar anteriormente, sobre o aspecto social, bancos costumam ser empresas mais conservadoras, que têm alguma resistência na contratação de pessoas LGBTQIA+, na contratação de pessoas periféricas. Então, esse aspecto é justamente aquele aspecto que merece ser medido numa matriz de materialidade para ESG. Eu não devo procurar aquela matriz que me dará melhores resultados, mas a matriz que reflete com mais fidelidade o meu tipo de negócio, exatamente para que eu ataque os meus problemas, os aspectos críticos da minha atividade, porque só assim eu vou estar realmente evoluindo e crescendo naquilo que vai fazer diferença dentro do meu negócio. Então, eu tenho um circuito aí de aspectos, então, que podem ser encarados dentro de meio ambiente, dentro de liderança e governança. Nesse aspecto, é sempre importante ressaltar a necessidade de envolvimento da alta cúpula das empresas, porque muitas vezes, quando essas empresas fazem treinamento com os seus funcionários, e na hora do combate à corrupção dentro da empresa, o freio está justamente lá no alto. São os cargos mais elevados que têm exatamente mais riscos de corrupção, e riscos de corrupção num patamar muito elevado de relacionamento com CEOs de outras companhias, com altos cargos dentro das estruturas de governo, dentro das estruturas do judiciário. Então, são esses, por isso que a gente fala que o exemplo vem do topo, exatamente porque a governança requer um envolvimento especial dos cargos mais altos dentro de uma companhia. Um modelo de negócio inovador, capital humano, salários equiparados entre homens e mulheres. Parece que eu estou falando uma coisa lá da Revolução Industrial, mas não é. A gente sabe que hoje as mulheres ainda ganham 30%
a menos. E aí eu chego naquilo que o professor Vladimir já tem falado, nos ODS da Agência 2030, considerando que eu já estou aqui estouradíssima no meu tempo, eu vou agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês e me colocar à disposição para batermos um papo depois. Muito obrigada. Que fantástico, Marina. Perfeito. Quando você coloca essa avaliação de sustentabilidade para efeito ESG, eu acho que ele se alia muito à avaliação de riscos para compliance, né? E é exatamente o que você falou. Se para compliance você começa do topo, porque é de cima que deve vir o exemplo, é lógico que para os outros departamentos também, né? Eu não vejo nenhuma diferença nessa avaliação. Eu acho que eles têm que ser exatamente iguais mesmo. E perfeito. Eu quero, primeiramente, verificar se tem alguma pergunta aqui de quem está nos assistindo. Eu acho que aqui no chat eu não vi nenhuma, mas eu recebi aqui dos nossos membros da comissão algumas questões. Um deles está perguntando aqui, eu acho que dentro do contexto da nossa apresentação já tem a resposta, né, que é a questão por que as empresas têm que ter essa urgência, então, em entender, né, a estratégia ESG, se vocês acham que isso, em pouquíssimo tempo, nós teremos as tais das métricas, né, como você colocou, uma regulamentação disso. Eu vi recentemente que o Tribunal de Contas, inclusive, lançou um projeto de lei, né, eu não sei se vocês acompanharam, exatamente para avaliação ESG, né, tipo uma certificação, algo semelhante a isso. Eu acho que isso seria fantástico, porque a gente está falando aqui, parece que todo o nosso discurso está mais relacionado ao setor privado, né? Mas como é que a gente coloca ESG no setor público? Isso acho que para a gente fechar aqui a nossa live, nós já estamos a 16h57, eu sei que ambos têm compromisso, eu pretendo ser pontual, então com esta pergunta, eu já transmito a vocês para as suas considerações finais, para a sua despedida, com o coração doendo aqui, porque eu gostaria de tê-los aqui pelo menos mais uma hora para a gente falar sobre esse tema que é tão importante. Doutor Vladimir. Primeiro, parabéns, doutora Marina, muito bom, e fiquei feliz que nós abordamos de forma complementar, né? Que bom. Muito boa exposição. Então, a pergunta que foi feita, que me faz pensar assim, se isso tudo não é mais uma moda, né? Se for mais uma moda, daqui a pouco passa e acabou. Será que vale a pena? Eu acho que não. Eu acho que eu estou sentindo que não é mais uma moda, porque eu nunca vi alguma coisa vir com tanta força assim. E agora com interesses estrangeiros. Eu nunca vi bancos se unirem para pressionar o governo a tomar providências. Itaú, Bradesco e o Santander. Isso nunca aconteceu. Então, eu creio que algo diferente está no ar e algo que veio para ficar. E iniciativas como da Magazine Luiza nunca existiram, são muito sérias, muito impactantes, e que acabarão sendo seguidas por outras empresas concorrentes sob pena de ficarem ao largo. Então, não acho que seja uma moda e, por isso, acho importante que os advogados que atuam nessa área estudem. E a vida é assim mesmo, nós temos que estudar a vida inteira. O dia que nós pararmos, tem que sair. Então, tá bom, agora eu vou pescar. Tá bom, então acabou. Mas se quiser continuar como dizem no mercado, tem que estar sempre se atualizando, e a atualização hoje é mais rápida. E há um outro aspecto que agora a doutora Rosa falou que está me... das métricas. Eu creio que esse projeto de lei, que eu não vi, deve dizer, acho que o Tribunal de Contas deve estar querendo ser o certificador, para evitar que
um certificador privado faça esse papel. Isso é o que eu imagino, mas eu não vi o projeto de lei. Mas acho também que o poder público tem que entrar nisso. E digo, por experiência, que o poder público... Eu atuei no Ministério da Justiça também, né? Fui secretário nacional, fiquei 1 ano e 4 meses no Ministério da Justiça, e o próprio Ministério da Justiça não tem sistema de proteção, de tratamento de resíduos, essa coisa que os tribunais têm há muito tempo. Todos têm. Uns melhor, outros menos, mas todos têm. Então, o poder público está muito atrasado nisso. E se ele quer exigir dos outros, ele tem que dar o exemplo, né? Então, acho que ele tem que também entrar e temos que ver como forçá-lo a entrar. Porque voluntariamente, claro, há muitos problemas que eles dirão, não, por hora não, vamos deixar isso para depois. Muito bem. Doutora Marina. Pois é, e eu fiquei aqui me pegando com a sua outra pergunta, como é ESG no setor público, né? Eu fiquei aqui pensando, primeiro lá no artigo 37 da Constituição Federal, com os princípios da administração pública, que talvez se a gente começasse do começo, já seria um bom começo. Se a gente tivesse realmente uma política de impessoalidade, se a gente tivesse realmente uma política de eficiência, nós já teríamos um bom caminho para um ESG no setor público. Nós já temos agora a modificação da lei de licitações, incluindo licitações voltadas para a contratação de produtos ambientalmente adequados, que também é uma evolução, mas a nossa cultura jurídica é muito legalista e nós ficamos sempre muito carentes no sentido, inclusive, emocional da coisa. Nós sentimos uma carência afetiva quando a gente não tem uma normatização. É muito cultural, é muito próprio da justiça brasileira e do nosso envolvimento. Então, a gente fica sempre nessa expectativa, porque aprendeu assim, porque gosta, porque se aferra com muito desejo à legislação. Não acho ruim, mas, por outro lado, temo que uma lei talvez engesse muito esse sistema, e aí a gente comece a ter métricas que, como eu disse, o importante é que a métrica, ela aponte exatamente aquilo que a empresa precisa apontar. Talvez uma métrica muito genérica, muito engessada, ela acabe gerando distorções das medidas, ou seja, uma empresa que esteja efetivamente bem sob o aspecto ESG não demonstre isso quando as métricas forem aplicadas, e o contrário também a gente está sujeito. Então, também não conheço, professor, o texto desse projeto de lei, mas já estou curiosa, mas tenho esse pequeno receio com relação ao engessamento. Então, eu agradeço a Rosa pelo convite, ao professor Vladimir pela companhia, é uma honra para mim estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. Muito obrigada com estas brilhantes exposições de hoje dos doutores Vladimir Passos de Freitas e Marina Gadelha. Nossa gratidão, nossos agradecimentos em nome da comissão. Então, fica aqui registrado que nos sentimos engrandecidos absurdamente pela presença de vocês hoje aqui. Já deixo o convite para as próximas. Saímos com a convicção de que precisamos continuar no debate, né? Eu acho que isso é fato. É importante aprimorar o entendimento sobre este conceito, ESG, ESG, ESG. Como dissemos, há um tsunami de informações sobre o tema, embora tenha decorrido, né, do setor financeiro, nós queremos trazer mais e mais interessados em dialogar sobre ele, né, engajando, incentivando, entusiasmando, educando, né, para que todos, do produtor de alfinete ao foguete, né, do vendedor ao consumidor, entre nesta prática sustentável. Esse é o objetivo maior, né? Sobretudo pensando em liderança com valores, com mais ética, mais transparência, mais integridade, mais respeito pelo outro e cuidado com o planeta. Então, com isso, eu encerro aqui
Gratidão total a vocês. Muito boa tarde, muito bom final de semana. Um grande abraço. Muito obrigado.